Na série dos segredos dos triatletas profissionais desse mês, eu vou lhe passar 3 diferenças estratégicas que os triatletas profissionais utilizam no dia da competição e o que você, como um triatleta amador de qualquer nível, pode aprender com essas diferenças estratégicas entre o triatleta profissional e o triatleta amador. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Eu vou lhe explicar então 3 diferenças estratégicas que os triatletas profissionais utilizam no dia da prova e você, como um atleta amador, o que você pode aprender com isso para melhorar a sua performance. É claro que quando a gente fala de um triatleta amador, a gente tem de todos os níveis, desde do iniciante que não tem experiência nenhuma no esporte, está começando ali, só quer completar um triatlon, que faz o triatlon como estilo de vida, para melhorar a saúde, como hobby, até o amador que já tem ambições maiores, quer talvez classificar para um mundial, quer ganhar um campeonato nacional, um campeonato estadual. Então, essa diferença aí também conta bastante em como que você pode e deve aplicar isso aqui. Eu sempre, nessa série dos segredos dos triatletas profissionais, eu tento casar um pouquinho, passar para vocês aqui do canal, porque a maioria aqui são atletas amadores, então como você pode aprender com essas dicas dos profissionais e como que você pode melhorar a sua performance. Mas vamos lá então para os 3 pontos da diferença da prova entre os amadores e os profissionais. Começando pela largada da natação. O profissional, ele faz um esforço máximo, enquanto o amador, ele deve, não necessariamente todos fazem, mas devem fazer uma progressão bem tranquila no início da natação. E o porquê disso aqui? A prova do profissional é uma prova muito estratégica, então quando ele faz a largada da natação, é muito importante tanto para a parte da natação quanto para a parte do ciclismo que ele se encontre no primeiro pelotão ou então o mais próximo possível da frente. Então por isso que os primeiros ali 300, 400 metros da natação de um profissional, independente da distância, se for uma prova de sprint com vácuo até uma prova de Ironman, ele faz um esforço muito forte, praticamente máximo, inclusive eles treinam para isso também, fazem um contrarrelógio de 200 metros e depois uma série em ritmo de prova, porque uma vez que chega ali na primeira boia, principalmente, que os grupos, os pelotões ali na natação também se formam, é muito difícil ter mudanças grandes até o final da natação, é muito difícil você buscar o próximo pelotão. Então a dinâmica da prova praticamente se define ali com alguns poucos minutos de prova. Já o atleta amador, ele deve fazer praticamente o contrário aqui, porque na semana da prova ele faz um pouquinho de polimento, chega no dia da prova, tem adrenalina, tem o estresse ali dos outros atletas, então é muito fácil para o atleta amador sair forte até demais e ele não está preparado para isso. E acaba que aquilo vai ter um impacto negativo no restante da prova. Então, você que está iniciando, procure fazer uma natação, o início da natação principalmente, muito tranquilo. E é claro que os amadores de um pouco mais de performance, você vai se encontrar em alguma coisa entre isso aqui. Se você for um amador de altíssimo nível aí, que esteja ganhando provas a níveis pelo menos estaduais aí, provavelmente você não quer largar muito lento para se encontrar em um grupo mais forte, mas também cuidado para tentar largar forte demais. O segundo ponto, deixa eu só ter certeza que está dando para ver tudo aqui, o início do ciclismo, muito parecido também aqui com o que acontece. Então, os triatletas profissionais vai depender um pouquinho da distância e da dinâmica da prova,
mas o objetivo é juntar-se ao grupo. Quando eu falo que é um grupo da frente, ou se possível um grupo que esteja um pouco à sua frente. Então os atletas de prova curta, principalmente de prova curta com vácuo, é provavelmente a segunda parte mais intensa da prova, se é que em alguma hora eles não fazem muita força, mas o esforço é máximo aqui, e aqui também, logo ali na saída da transição, é aquela correria, principalmente se você não tiver já no grupo da frente, os atletas pedalam ali por alguns quilômetros em esforço máximo para tentar chegar naquele pelotão. Já os atletas de prova mais longa, prova sem vácuo, isso acontece em uma menor escala, eles não vão ali a 100%, o esforço máximo, mas é um esforço acima do que eles pretendem segurar no resto da prova, porque eles sabem que é limitado, eles põem uma potência um pouco maior do que eles sabem que vão segurar, até chegar ali perto do grupo da frente. Por mais que o vácuo não seja liberado, existem alguns benefícios em você pedalar com o grupo da frente. Eu já falei inclusive disso aqui sobre esse vídeo, eu vou colocar um link aqui embaixo se você quiser aprender isso. Então tem esse estresse do início do ciclismo de que querer ficar ali no grupo da frente, ou então talvez buscar o grupo da frente, vai depender bastante aí da dinâmica e da distância da prova. E já os atletas amadores é praticamente o contrário, mais uma vez. Eu costumo falar que os primeiros 15 a 20 minutos, principalmente o pessoal que faz prova um pouco mais longa, da distância do Ironman, é a parte mais importante de toda a prova, que se você fizer esses primeiros 15 a 20 minutos no ritmo certo, todo o restante da prova vem de maneira muito mais fácil. Então o que eu costumo falar é que trate o início do ciclismo como um aquecimento e não como parte da prova ainda. Assim como você, principalmente nos pedais de fim de semana, nos pedais longos, até nos pedais do dia da semana também, você sobe na bicicleta, meio que com preguiça ali, faz um aquecimento, aos poucos começa a se encaixar ali em cima da bicicleta, para então fazer a série principal. Então trate o início do ciclismo mais ou menos como isso. É claro que os atletas de mais performance fazendo prova mais curtas não precisam ter tanto cuidado assim, você já pode subir na bicicleta e já iniciar a prova num ritmo mais forte, inclusive porque é bem provável que você vai ter feito um aquecimento já para se preparar para isso. Mas os atletas aí de nível iniciante que provavelmente nem aquecem antes de uma prova, use esse início do ciclismo como um aquecimento. E a parte final, deixa eu só levantar aqui porque é a questão da vitória contra o tempo. Então o que eu quis falar com isso aqui? O atleta profissional, ele está pensando em colocação. Já o atleta amador, ele está pensando em recorde pessoal. Então qual que é a diferença fundamental disso aqui? Numa prova profissional, esses atletas já fizeram em dezenas, talvez às vezes até centenas de provas. Então assim, se eles vão fazer lá um olímpico e tá para fazer 1h55, 1h57, 1h53, eles não estão nem aí. Eles querem ganhar, eles querem chegar entre os três, eles querem talvez aí chegar em uma colocação que vai ter premiação em dinheiro. Eles não estão nem aí em termos de preocupação com o tempo final. Até porque esse pessoal também tem bastante experiência em saber que as condições do percurso afetam bastante aí no tempo final. Então eles largam competindo contra os outros e não contra o tempo ou contra o percurso. Já o atleta amador, que está em busca de um recorde pessoal, seja naquela prova, seja em alguma disciplina, modalidade específica, o que eu estou treinando bastante natação, eu quero melhorar a minha natação. Ele, inclusive, às vezes até não entende que a natação pode estar um pouquinho mais longa, um pouquinho mais curta, e aquilo vai ter um impacto enorme no resultado. Mas essa é uma diferença em que, aos poucos, à medida que você, como triatleta amador, começa a competir com mais frequência, começa a ver
que o tempo final começa a variar demais, independente da sua forma física. Você vai se preocupar um pouco menos com o seu tempo total, um pouco menos com as suas parciais em cada modalidade, e você vai começar a tentar se preocupar mais em como foi sua performance, como você executou sua estratégia e como está a sua colocação em relação ali ao ranking dos outros atletas do seu age group. Inclusive, às vezes acontece também de um atleta amador ter um tempo que o colocaria quase entre os melhores ali do profissional. A gente pega aí uma prova em que a largada talvez seja separada. Então, vamos pegar um exemplo aí de um triatlon da distância meio Ironman. Chega o primeiro amador que largou separado, faz lá 4 horas e 5 minutos, e aquele tempo talvez seria suficiente para colocá-lo entre os 5 primeiros dos profissionais, sendo que talvez teria ali 10, 15 profissionais. Mas o que acontece? Os profissionais que fizeram uma prova diferente, aconteceu toda uma dinâmica diferente, o ritmo foi bem diferente, então aquele amador, se estivesse na mesma prova, ele não teria feito aquelas 4 horas e 5. Então isso acontece com bastante frequência, o pessoal fica confundindo aí. Inclusive também é muito normal atletas amadores de alto rendimento resolvem competir profissional e tomam uma porrada muito grande ali no início, porque acham que já estavam no nível que seria suficiente para competir bem no profissional, mas aí na hora que começa ali, vem que a coisa é diferente. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Obrigado já aos assinantes do nosso canal. Se você ainda não é um assinante, aperte também o sininho de notificação. Qualquer dúvida, comentário, sugestão de vídeo, é só deixar aqui embaixo. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos ou para decidir aí sua estratégia no dia da prova, é só entrar em contato ironguides.com.br. eu vou deixar um link aqui embaixo. E não deixe também de fazer o download gratuito do nosso livro Segredos do Triatlon. O link também vai estar aqui embaixo. E até a próxima. Bons treinos!